Se não faz sentido, discorde comigo, não há nada demais. São águas passadas, escolho uma estrada e não olhes. Não olhe pra trás. Meu Deus, essa música é uma lição mesmo, né? Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Tem uma parte que ele fala assim: você quer encontrar a solução sem ter nenhum problema, insistir, se preocupar demais. Cada escolha é um dilema. Meu Deus, né? Ele traz uma profundidade sobre o assunto que nós vamos falar aqui. Eu hoje com a doutora Daniela, com a Dani aqui no Multiplicação de Negócios. E nós vamos falar, é possível concordar em discordar? Com certeza é, né? Nós vamos falar hoje sobre comunicação que edifica, sobre comunicação assertiva, mas a comunicação que edifica, será que a sua comunicação está destruindo ou está edificando? Eita, eita, eita! Então nós vamos hoje aí com a doutora que fala muito sobre conciliação, né? Você trabalha? Conciliação, mediação, entendimento. Pensa a pessoa certa para falar com a gente sobre isso, né? Faz mediação aí, é o trabalho dela e já viu muita coisa aí pela nossa região e vai aí compartilhar com a gente. Doutora Dani, se apresenta pra galera. Obrigada, Miri, por mais uma vez estar aqui conversando contigo. Adoro, é sempre um prazer pegar essa tua energia contagiante aí. E ainda mais para falar de um tema que eu sou completamente apaixonada, que é comunicação e entendimento. Pessoal, vocês não fazem ideia, ou talvez façam, né? Eu acho que em torno de 70% a 80% dos conflitos que nós temos no nosso dia a dia, eles decorrem de uma comunicação ruim. E nós nos comunicamos muito mal, né? Eu falo que nós, porque falamos, achamos que nos comunicamos bem. E não, a gente se comunica muito mal, por causa de alguns entraves que nós vamos logo mais aqui já comentar um pouquinho também. Então hoje a ideia é trazer uma conscientização sobre a importância de pensarmos melhor e desenvolvermos essa habilidade de fato conversar de uma maneira mais saudável e mais assertiva. E vamos lá, o que é uma comunicação violenta? Ótimo começar por aí. Aqui, vamos começar aqui, ó. Né? Dedo no olho já. Isso aí. Sabe o quê? Porque as pessoas têm a tendência a achar que comunicação violenta é eu gritar contigo. Comunicação violenta é talvez eu já te bater um pouco na hora que eu estou conversando. Ou coisas desse gênero, tendo agressão. Mas não, comunicação violenta, ela já é caracterizada até pelo fato de eu não te ouvir. Tu tá aqui, eu tô aqui falando contigo e talvez tu não tá nem conversando comigo direito, tu já tá preocupada aqui no teu celular com o compromisso que tu tem depois, tu tá ignorando a minha fala. Então, o Marshall Rosenberg, que é o idealizador da comunicação não violenta, ele fala que a comunicação não violenta, ela é aquela que vem do coração, onde a gente busca de fato compreender a pessoa. E para isso, temos que saber ouvir, temos que não julgar o que vem, né? Então, a comunicação violenta, ela é quando eu não presto atenção, ela é quando eu ignoro a fala da outra pessoa e eu não vejo a hora que ela pare de falar para eu poder responder, para eu poder dizer que o meu sofrimento talvez é maior que o dela, para eu talvez julgar o que ela está dizendo. Tudo isso claro que quanto mais as emoções vêm para fora, muito mais violenta fica a minha comunicação. Mas intensa. Tudo isso, exato, não é só a agressão, ela vai muito mais além. Dani, tem diferença entre a comunicação intensa da comunicação violenta? Deve ter alguma diferença. Olha, não, depende do viés. O que tu chama de comunicação intensa? É como tu falou, quando a gente tá com sentimentos muito aflorados, assim, sabe? É muito mais fácil qualificar, se nós for querer classificar isso, uma comunicação intensa, onde de alguma forma eu tô tentando impor a minha opinião, Tá. Ela vai ir para comunicação violenta. A comunicação violenta, ela parte do princípio de impor uma opinião. Também De não respeitar a opinião do outro e impor a minha é com certeza uma comunicação violenta. Não respeitar que o outro simplesmente pensa diferente de mim. Exato. E tá tudo bem. Isso aí. Que, olha, sabe que eu me tratei, gente. Eu me tratei. Não, eu nunca fui, né?
Mas eu tinha, na criação, uma habilidade de querer que o outro pensasse igual a mim. Uma habilidade, um vício. Sim. Uma habilidade, era um vício. Né? Até os 20 e poucos anos ali. E eu comecei a fazer terapia, né? E aí eu comecei a perceber que não tá errado o outro discordar. Não tá errado o outro pensar diferente. Né? E isso me ajudou muito na comunicação, tanto que hoje eu trabalho com isso. Mas não foi sempre assim, gente. E principalmente em família. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que assim, ó, se o outro não pensa igual a gente, parece uma ofensa. Né? É errado, né? Porque sei. nós somos dotados de muitas certezas e estamos sempre certas, né? O outro nunca está certo, só nós estamos certas na nossa opinião. E quando você se liberta disso, você consegue ser mais livre, inclusive com você mesmo, que você não precisa que o mundo pense igual a você. Que parece também uma prisão disso. Se o mundo não pensa igual a mim, eu não me enquadro. Né? Essa necessidade de pertencer a alguma coisa. Faz sentido, tu sabe, Miri, que assim, quanto maior a certeza de algo, né, independente da opinião, vamos ir para o lado um pouco mais polêmico, sem entrar no assunto, é só para exemplificar. Quanto mais certeza eu tenho, por exemplo, opinião política, quanto mais certeza eu tenho do que o meu partido é o certo, do que o meu político é o certo, né, porque a gente se apodera dos políticos também, quem é mais partidário e tal, mais certeza eu tenho de que o lado de lá não é bom. Então, assim, a primeira coisa para sabermos ter uma comunicação, para conseguirmos ter uma comunicação de fato assertiva, tem que partir desse princípio. A minha opinião, ela é uma opinião que considera o meio que eu fui criada, a educação que eu tive na minha casa, a educação que eu tive na escola que eu estudei, ainda mais Caxias do Sul, que é uma cidade que acolhe pessoas de muitas cidades, né? Multicultural, né? Exatamente. Eu, por exemplo, sou do norte do estado, eu já noto diferenças culturais daqui com a Serra. Então, assim, nós temos que entender que todo o meio interfere naquilo que eu tenho como certo, né? Desde pequenas coisas. Vamos pensar dentro de casa aí, para deixar mais palpável ainda. Para mim é sagrado almoçar ao meio-dia. E aí, até o motivador principal da nossa conversa hoje da comunicação é o problema da comunicação entre casais, né? Que é um dos principais pontos aí que levam as pessoas ao divórcio. Eu sou advogada de família, eu vejo isso todos os dias. Então, assim, costumes que um traz da sua família e que o outro trouxe de maneira diferente da outra família, como faz para aproximar isso e eu entender que eu vou precisar então entender que para ele não é importante ao meio-dia a gente estar sentado comendo na mesa, mas ele vai ter que entender que às vezes isso precisa acontecer, porque para ela é importante. E isso é uma coisa ínfima, gente, que eu já vi briga acontecer por causa de horário. Acordos, né? E para acordar, pra gente conseguir fazer um acordo mesmo pensando diferente, acordo mesmo tendo gostos diferentes, vamos acordar nesse assunto, né? Requer uma certa maturidade. Eu falo, gente, eu já me envolvi no passado, tá? No passado meio distante, mas em cada discussão besta. Sim. Uma vez eu discuti sobre, eu vou usar temos a Rota do Sol, né? Sim. Se a pessoa assistir isso, ela vai dar risada. E eu, na minha cabeça, a Rota do Sol terminava aqui, onde termina a estrada, daí ela começa ali a BR, né? Tá. Pra mim, a Rota do Sol ia até ali. Tá. Pra outra pessoa, a Rota do Sol, ela é uma sequência de várias estradas. Tá. E nós ficamos da praia até Caxias. Conversando sobre isso. Não, brigando sobre isso, conversando. Seria bonito, porque um querendo provar para o outro que estava certo. Gente, por que eu tinha que provar? Depois de um tempo, e de verdade, tratamento mesmo, buscando orientação, por quê? Que necessidade a gente tem, algumas vezes, de provar? Eu tô falando de uma discussão muito, muito boba. Mas né? é que é essas discussões bobas, Miri, que traz os problemas maiores e vão minando relacionamentos. São essas pequenas coisas, não são coisas gigantescas em geral. Que desgastam uma relação para os problemas, para as coisas que realmente tem que ser resolvidas. Exato. Então, assim, algo super importante de falar. Olha só, a nossa geração, vamos pensar assim. Olha o quanto nós desenvolvemos nossas habilidades para estar aqui fazendo live, para lidar com edição de vídeo, com mensagem de texto, com tanta coisa que a tecnologia nos trouxe.
mas nós continuamos não desenvolvendo as nossas habilidades socioemocionais, que tem tudo a ver com a comunicação. A partir do momento que eu sou uma pessoa que eu não tenho autorregulação, eu não consigo ter autodomínio de, poxa, aquela pessoa está discordando de mim, aonde já se viu, ela está me atacando pessoalmente, porque eu interpreto que ela está me atacando pessoalmente, simplesmente por ter uma outra opinião e não concordar comigo. Ela não está me invalidando como ser humano porque ela não concorda, mas ela tem o direito de ter a opinião dela e não concordar contigo, mesmo que talvez para você seja a coisa mais certa de todo o universo. E você não vai ser menos ou mais importante na vida dela porque ela não concorda. E aí aceitar que não, ok, tá tudo certo, você tem a sua opinião, eu discordo, mas aceito que você tenha, e nós podemos continuar tendo um relacionamento de amizade, de marido e mulher, de sociedade empresarial, seja o que for. E senão a gente vira o chato da mesa, né? Nossa. O chato da mesa, ele quer tentar convencer que ele tá certo. E ele fica trazendo A por B e coisa e tal. E ele fica batendo na tecla. Eu já fui algumas vezes, eu falo, eu me tratei, tá? Eu sou curada. Terapia é a melhor coisa da vida. Mas sobre ficar tentando por A, por B, não é errado você tentar mostrar por que você acredita nisso. Sim, mas não precisa convencer. Não precisa convencer. É isso aí. Essa é a diferença. Sim. Né? E assim, trabalho com mediação, seja empresarial, seja familiar. Qual que é a mágica que eu brinco, né? A mágica da mediação, a mágica que o mediadora possibilita que as pessoas se escutem. Porque tem um terceiro que vai guiar esta conversa, né? Claro que com ferramentas específicas de comunicação e negociação. E aí, como tem esse terceiro que está de maneira muito positiva intervindo, as pessoas não estão entre si jogando o seu emocional uma em cima da outra, porque tem alguém ali, né? E é um terceiro neutro. Nós guiamos essa conversa principalmente para que se escutem, e quando vêm as emoções, que é óbvio que elas vão vir, nós não temos como blindar isso, né? Faz parte da nossa essência como ser humano. Nós, por meio de perguntas, você quis dizer então, fulano, que isso, para que a outra pessoa tenha a capacidade de compreender sem o viés da emoção. Tira a carga emocional, coloca dados objetivos. Então é isso que você quer? Ou que te incomodou? Ou que gerou aquela situação? E aí a pessoa talvez vai, pela primeira vez, entender de fato o que o outro está querendo dizer. Tá, então a dica que você nos dá é no meio de um momento de discussão mesmo, discussão, né? Acalorada ali, faça perguntas para entender se é isso que tu entendeu mesmo. Esta seria a dica valiosa para a gente evitar um monte de problema. Porque eu escuto você falando e presumo que você diz tal coisa, com a minha carga emocional e minha carga de interpretação. Se você me disser algo que me soou estranho, tá, Miri, então você quis me dizer isso aqui? Aí você vai concordar comigo ou não. Sim, foi isso que eu disse, ou não, o que eu quis dizer foi tal coisa. E aí, de fato, você permite que a pessoa compreenda. Tá. E existe também o caso, às vezes, que tal coisa que pra você não é ofensivo, pra mim pode ser. Claro. Né? Que hoje a gente fala do politicamente correto. Sim, né? Pra mim, não é ofensivo falar sobre isso, mas pra outra pessoa pode ser. Uhum. Como lida com isso? Aí vai um pouquinho mais a fundo, porque vai mais fundo na nossa emoção. Organizar as ideias e ter aquele momentinho de respiro para poder trazer o que te machuca. Nós não gostamos de falar para os outros sobre as nossas fragilidades. Sei lá, vamos ir lá para nossas feridas da infância, talvez? Uhum. Veja bem, como é o viés de cada um. Eu sou uma mulher alta, eu tenho 1,75 de altura. Tá? Eu sempre fui a menina que estava no último lugar, no último lugar da fila, tá? Hoje em dia, e depois da minha vida adulta, todo mundo, Dani, como eu queria ser alta como você, como eu queria ser alta como você, né? Todo mundo assim. Pra mim, isso na infância não foi tão legal,
Por quê? Porque eu era a mais alta, porque às vezes me chamavam de algum apelido que eu não gostava, e eu aprendi a me defender dessas situações, né? Hoje em dia, se você talvez falar algo que tenha a ver com a minha aparência de altura, há um tempo atrás talvez mexesse com alguma coisa interna minha. Hoje em dia já não. Por quê? Porque a terapia é ótima. Querida, gente. Deus abençoe as psicólogas, terapeuta. Pra gente saber que o quê? Talvez você não sofreu nenhum tipo de bullying com a altura, mas sofreu porque você usou aparelho. Isso, porque tinha bochecha. Ou porque você era aquela que, sei lá, estava sempre com alergia na escola e tu era funga-funga. Olha aqui na região. E aí, coisas que vão muito pessoais nas nossas feridas lá do passado, vão me atingir e pro outro não vai fazer nexo nenhum. Pro outro. E pro outro não tá doendo, ele não tá fazendo nada. Nada. Ele não tá nem com maldade, ele não tá com maldade. Isso aí não é para atingir, mas nós interpretamos como sendo algo pessoal para nos atingir. Hoje em dia, uma coisa também, por favor, gente, por favor, se vocês saírem dessa live só fazendo isso, eu vou me sentir feliz e realizada. Hoje em dia, a nossa comunicação é basicamente pelo WhatsApp, mensagem escrita. Quando é áudio, já é um ponto positivo, porque pelo menos tu tá sentindo como a pessoa fala e ouvindo. Quando a mensagem é escrita, 99,99% das vezes eu interpreto a mensagem como algo negativo. Se eu mandar para ti assim, sei lá, se eu tivesse mandado hoje, Miriane, preciso falar com você, e nada mais, o que você ia interpretar Eu ia já ficar um pouco... Tá, é alguma coisa, porque se ela tivesse que falar, se fosse algo que não tivesse peso, vamos usar assim, ela já teria falado. Mas preciso falar com você, é alguma coisa importante. E só, né? E tu ia imaginar que era importante, bom, importante, ruim. Dependendo da pessoa, eu ia fazer minhas imaginações diferentes. Sim. E agora coloca isso, por exemplo, na tua relação de trabalho. Teu chefe, vamos pensar de quanto... Meu Deus, a relação de cobrança natural, de hierarquia, natural, né? Sim. E o que é, então, duas situações importantes. Primeira coisa, não presuma que é algo ruim nunca. Tenta ler a mensagem de maneira um pouquinho mais neutra. Que a pessoa só quer falar contigo. Mas por quê? E dá margem para dúvida. Não fica julgando e tendo uma palpitação, uma taquicardia por causa disso. Segundo ponto, dá o direito da dúvida mesmo, tá? E outra coisa, você que vai mandar mensagem, eu sei que a correria hoje é enorme, eu sei que tá todo mundo sem tempo, mas se tu quer mandar uma mensagem escrita para alguém, principalmente se é para falar algo importante, coloca um pouco mais de informação. Se eu colocasse assim: Miriane, preciso conversar com você sobre a nossa live de amanhã. Você pode, por favor, dizer que horário que eu posso te ligar? Pronto. Tá resolvido. A pessoa, se ela é ansiosa, que hoje 80% das pessoas são ansiosas, não vai ficar preocupada. Se é um funcionário teu, se é o teu chefe, seja quem for, dá um pouco mais de informação. Talvez 2 frases que você coloque a mais vai gerar muito mais tranquilidade para essa conversa. A pessoa não fica em estado de alerta? Não fica, porque a gente não recebe nada como positivo. É incrível, a gente só acha que vai ser ruim. Uau, nossa. Mais alguma dica que tu teria para nós aí nesses momentos de conflito, Dani? Sim, a última coisa que eu acho que ela é a primeira, a do meio, todas, é a escuta. Gente, não sei se... Alguém aqui já fez algum curso de escutatória? Duvido, né? Se tivesse, você ia se interessar em fazer? Muito provavelmente não, porque todo mundo quer falar demais, né? Aquela frase bem clichê de que nós temos 2 ouvidos para ouvir mais do que falar, que nós só temos uma boca, ela é uma lição gigantesca. Mas uma lição e que funciona na comunicação não violenta e na mediação, que são técnicas específicas para isso, escute para compreender. Se você não compreendeu, pergunte. Então, a tua escuta, ela precisa de algumas ferramentas para que funcione bem. Então, não julgar o que está sendo dito, não interromper, porque isso você está invalidando. Para quem estuda comunicação não violenta sabe, tu invalida a fala do outro, invalida o outro, quanto ser humano, quando tu interrompe. E principal, não presuma, faça perguntas para compreender. Não fique só querendo se defender.
ou fazer uma competição de quem talvez sofreu mais na hora da fala. Aprenda a escutar. Isso é a melhor coisa possível. Siga ali a rede social da Optime Mediação, do meu perfil Daniela Feliciano, porque eu trato muito sobre esse assunto. Momentos como hoje, que nós estamos vivendo, o que mais as pessoas querem é ser ouvidas. Talvez elas nem querem um conselho teu, elas só querem ser ouvidas. Elas só querem ser ouvidas. Que coisa, né? E às vezes a gente fica tentando solucionar o problema do outro e o outro nem quer a nossa solução. Exato. Não quer dizer que ele não queira a solução, ele não quer a nossa. Talvez ele não precisa. Talvez ele não precise. E a gente acha que é um problema e não é também. A gente está julgando que ele está ali. O que a gente precisa exercitar a escuta. E esse é o grande desafio aí para todos nós, né? Exercitar essa escuta de não julgamento. Uma escuta empática. Uma escuta empática, porque também a gente escuta às vezes já se ofendendo por causa de coisas que a gente está trabalhando aqui também, já achando que é alguma coisa alfinetada para nós. Eu vou compartilhar uma história aqui que eu ganhei nesse processo de aprender a me comunicar, né? Eu ganhei uma história de uma consultora minha, Maísa Paranhos. Logo no início da Casa Rosa, primeiro ano, depois eu sempre trabalhei com equipe, guria. Sempre eu comecei os trabalhos, vendi desde suco de babosa. Eu sempre tive uma facilidade muito boa para ter pessoas boas na minha volta. Sim. Sempre montar uma equipe, ajeitar, sempre foi. E abri um negócio, né? Aos 27 anos, 26 anos, abri um negócio. Só que abri um negócio tendo equipe junto. Nunca tinha tido uma equipe junto, pessoas que eu tivesse que ensinar a partir do zero, enfim. Sim. E eu estava tendo alguma dificuldade de comunicação, além daquela dificuldade que a gente tem familiar, né? Que hoje é maravilhosa, mas no passado não era. Não era, tá? A minha comunicação com a minha família, e eu amo eles de paixão, ela não era tão boa quanto é hoje. Mas eu recebi uma história dessa amiga. Um dia ela chegou lá e eu tava nervosa, porque é aquele momento que a gente tá na vida, né? E ela dizia assim pra mim, Miriane, e eu tinha uma colher de pau na mesa. Olha o meu jeito de comunicar com as pessoas. A colher de pau. Aí ela disse assim pra mim, assim, Miriane, ela usou aquela colher de pau. Existe 3 tipos de comunicação que eu quero que tu nunca mais esqueça. Não é tipos, mas ela associou pra minha vida aquilo. Existe aqueles momentos na vida que tu precisa cortar alguma situação. Você não precisa cortar com agressividade, mas você precisa cortar. Então, porque tem coisa que tu realmente não quer na tua vida. Então, ou naquela relação, você corta. Tem que dar um basta. Tem que dar um basta. Então, é uma faca. Lembra da faca? Fiquei com a faca na cabeça. Mas, Miriane, se tu andar só com a faca na comunicação, ninguém aguenta andar mutilado. Olha só que legal. Ninguém aguenta andar sem um braço, sem uma perna. Eu juro que eu fiquei imaginando aquilo na minha cabeça. Ninguém aguenta andar sem um braço, sem uma perna, né? Andar com alguém que vive cortando os outros. E existe, não sei se vocês já se comunicaram com alguém assim, que parece que aquela pessoa tá sempre te cortando, assim, ó. E né, sendo meio agressiva mesmo. Mas existem momentos que se a gente não dá um basta, aquilo segue uma situação que a gente não quer. Aí ela usou o garfo. Existem momentos na equipe, na tua vida, que tu precisa dar uma... Como é que... Uma cutucadinha, sabe? Né? Porque a pessoa precisa entrar em movimento, ela precisa daquela cutucada para sair. Sim. Mas ninguém aguenta uma pessoa que vive cutucando. Sabe? Aquela família que tá sempre engalfinhando uma situação assim, sabe? Não é legal. Mas o ideal mesmo é tu usar a colher. A colher, você tempera. É como temperar. Você prova aquela situação. Não tá do meu gosto. Mas olha, se nós botar um tantinho aqui nessa relação, pode ser que fique gostosa para nós dois. Sim. Né? Olha que lindo isso, adorei, vou usar também. Maísa Paranhos. Adorei os talheres. E eu perguntei esses dias para ela se essa história ela já tinha. Ela disse, não, eu criei na hora para ti, Miriane. Olha só, que legal. Essa história da minha vida. Muito bom, fez muito sentido mesmo. Pra mim fez muito, eu tava olhando assim... A colher acolhe, gente, é muito mais interessante. A escuta precisa ser isso. E ao mesmo tempo ela interfere de maneira positiva. Que legal, que legal. Achei muito bacana muito isso sobre essa comunicação que edifica, né? Que foi o tema, tem sido o tema hoje da nossa live aqui, da nossa entrevista com a doutora Dani, que vem aqui com todo carinho compartilhar com a gente aí sobre o trabalho dela, que é realmente
mediação de conflito, né? Mediação, fazer as pessoas se entenderem Fazer... por meio da conversa. Da conversa. Isso é possível? É possível. E tanto que eu estava me lembrando, né, Miri, quando a gente conversou de falar sobre isso, é porque nós íamos fazer, enquanto Optime, em Mônaco, que é uma loja de uma amiga querida aqui de Caxias, a Kelly, nós íamos fazer um evento dia 21 sobre comunicação nos relacionamentos, mas, óbvio, devido a toda a nossa realidade, resolvemos adiar porque nós não tínhamos nem divulgado ainda. Então, logo mais, assim que as coisas acalmarem, nós vamos retomar isso para fazer essa intervenção, que eu digo, trazer realmente conteúdo de qualidade para mulheres que querem melhorar os seus relacionamentos por meio da comunicação. Então, e logo mais teremos divulgação por aí. Me acompanhe a Miri, porque também, óbvio, que eu vou falar para ela sobre isso. Estarei lá. Aí a gente vai retomar essa nossa iniciativa. Eu quero estar lá nesse dia porque é muito importante. Até porque às vezes a gente... cada um tem o seu jeito de se comunicar, isso. Mas a gente não precisa ser grossa. Não, e a mulher, às vezes, ela acaba... A mulher, o homem, às vezes a gente acaba indo por essa linha e machucando as pessoas que a gente mais ama. Uhum. Quem está mais próximo, normalmente, é quem mais sofre. É quem mais sofre. Né? E aquela pessoa que está mais próxima é aquela que, quando a gente mais precisa, é a que está ali. É a que vai estar ali. É a que vai estar ali. Uhum. E quando a gente não se desenvolve nessa área... A gente sofre e a pessoa que a gente não quer que saia do nosso lado também sofre. Exato. E ninguém merece viver em sofrimento. Não, relacionamentos foram feitos para dar certo, mas para isso precisa ter esforço. Gente, desenvolvam a capacidade, a habilidade de se comunicar melhor. Vocês vão ver a transformação que isso gera na vida, viu? No dia que tiver esse encontro com a doutora Dani, nós vamos voltar aqui de novo para falar sobre o tema novamente, outras questões, outras viés que vêm. Claro. E para convidar você a estar também nesse dia lá. Nós estamos chegando ao final da nossa live aqui, da nossa entrevista. E eu agradeço você aí que sempre está com a gente também aí. E também convido você a seguir os nossos patrocinadores aqui. A Dani também vai estar seguindo aqui a galera que mantém esse projeto aí de pé. E até o próximo Multiplicação de Negócios. Até mais, pessoal. Obrigada. Olha. E ali em cima, ali. E encerrar.